Olá, irmãos queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Também como é bom podermos estar juntos mais uma vez para adorarmos, bendizermos e engrandecermos ao Senhor. Muitos são os motivos, irmãos, que nós temos para agradecer ao Senhor, para louvar ao Senhor. Muitos são os motivos que nós temos para orar ao Senhor, intercedendo ao Senhor, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos guarde, nos livre de todo mal, principalmente nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Nossa oração hoje de gratidão também pela vida da irmã Laodiceia, que está completando mais um ano de vida na presença do Senhor. Deus abençoe sua vida, minha querida irmã. Deus abençoe você que tem abençoado a minha vida poderosamente. Agradeço a Deus pela sua vida, por Deus ter me presenteado com uma esposa tão maravilhosa como você. Que Deus possa derramar sobre sua vida as copiosas bênçãos que estão contidas nas regiões celestiais. Mas nós vamos orar nesse instante, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Já orou hoje? Já falou com o Senhor hoje? Já intercedeu ao Senhor? Já adorou ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida? Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado, pela maneira poderosa como o Senhor cuida e nos ajuda em todo o tempo. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos abençoe, Deus, nos guarde, nos direcione, Pai, agora que estamos cultuando ao Senhor, recebe este culto, perdoa todos os nossos pecados, as nossas falhas, pois fazemos tudo, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. A Ti entregamos tudo que queremos fazer nesta noite para a honra e glória do Teu santo nome. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. Nos ajude a nos santificar no Senhor a cada dia, para que possamos, ó Deus, estar à altura do Senhor, em santidade, ó Deus, em perfeição, a semelhança do Teu Filho Jesus. Fica conosco e nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Abra a sua Bíblia. Livro dos Salmos, o Salmo 63, nós vamos ler apenas o versículo 1. Livro dos Salmos, o Salmo 63, nós vamos ler o versículo 1 que nos diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Versículo 2, quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. É por isso, irmãos, que nós estamos reunidos nesta noite, para adorarmos, bendizermos, engrandecermos ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor através da nossa equipe de louvor, que nos conduzirá com alguns cânticos de adoração ao nosso Deus. Senhor, louvor e Teus braços, possamos nos sentir seguros nos braços de Deus, amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito
Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar.
louvado seja o Senhor. Como é bom cantarmos louvores, irmãos. Como é bom podermos adorar ao Senhor em todo o tempo. Mas eu quero pensar um pouquinho com você nesta noite sobre o texto de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo número 3. Nós vamos ver esse capítulo. 2 Tessalonicenses, capítulo número 3. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo número 3. Que nos diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com a fadiga e dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. As tais pessoas ordenamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considere como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. O próprio Senhor dá paz e dê a paz em todo tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém, queridos? Eu quero pensar um pouquinho com você nessa noite sobre o tema: precisamos perseverar em oração em tempos de crise. Precisamos perseverar em oração em tempos de crise. E aí, queridos irmãos, que o Senhor possa nos abençoar através do seu Espírito Santo, nos ajudando a compreender aquilo que Ele tem a nos dizer nesta noite para a honra, a glória e o poder do nosso Deus. Mas, irmãos e queridos, nós, ao olharmos para a palavra do Senhor, nós perceberemos que a palavra do Senhor nos relata que vivemos em numa grande batalha constantemente. Nós precisamos batalhar contra a nossa carne. Nós precisamos batalhar contra as tribulações. Nós precisamos batalhar contra os desejos que nos desviam da presença de Deus. Nós precisamos batalhar contra as tempestades que muitas vezes assolam a nossa vida. Nós precisamos batalhar muitas vezes contra tantas coisas, irmãos, que tentam nos afastar a todo momento da presença do Senhor Jesus. Mas mais do que isso, a maior batalha das nossas vidas é aquela batalha da nossa carne contra o Espírito, como o próprio apóstolo Paulo escreveu na carta dele aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, quando ele diz que: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Como percebem os irmãos, a nossa luta não é tão fácil assim. A nossa luta não é tão simples assim. E por isso, queridos irmãos, nós vamos ver, à luz da palavra do Senhor nessa noite, que nós precisamos sim perseverar em oração. Perseverar, meus irmãos, quando todas as coisas se intensificam ao nosso redor. Perseverar, irmãos, quando a força nos abala, quando as circunstâncias tentam nos roubar em todo o tempo, nos impedindo de viver aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Portanto, meus irmãos, a nossa caminhada cristã muitas vezes é marcada por essa batalha.
E nós precisamos nos revestir com as armas certas para poder lutar nessa batalha, para não perecermos em campo de batalha diante do inimigo das nossas almas. Querido, nesse sentido, Paulo irá nos mostrar, através do seu próprio exemplo, como que ele, sendo um dos maiores plantadores de igreja, um dos maiores missiologos do Novo Testamento, um dos maiores teólogos do Novo Testamento, um dos maiores pastores do Novo Testamento, era dotado, queridos, de humildade, era um homem de oração, ao ponto de não só orar incessantemente pela vida da igreja, mas pedir à igreja que estivesse orando pela vida dele. Orando, querido, para que Deus o capacitasse na pregação do Evangelho. Orando, querido, para que Deus abençoasse, que portas pudessem ser abertas para a pregação do Evangelho. Orando, queridos, para que Deus pudesse propagar a palavra dele, e a palavra dele recebesse a honra devida, a honra merecida, e que ela alcançasse o coração de todos os pecadores. Orasse, queridos, para que Deus trouxesse iluminação ao coração daqueles rebeldes que haviam na igreja. Pessoas que estavam desobedecendo a lei de Deus, que estavam interpretando a palavra de Deus de maneira errônea, pessoas que estavam abandonando a fé, apostando da sua fé, vivendo uma verdadeira apostasia espiritual, que haviam perdido o seu fervor espiritual, e Paulo ora incessantemente pela vida da igreja e diz: irmãos, orem por nós, para que Deus continue nos capacitando a levarmos a palavra do Senhor. Como diz John Bunyan, com muita propriedade, aquele que foge de Deus de manhã dificilmente irá encontrá-lo no restante do dia. Se a oração, querido, não for uma maneira de viver, se a oração, querido, não for uma prioridade em nossa vida, se a oração, querido, não for uma prática constante em nossa vida, dificilmente, irmãos, nós conseguiremos ter comunhão com o Senhor. Como diz Charles Haddon Spurgeon no passado, sem oração não tem pão. Ou seja, se nós não orarmos ao acordarmos, se não buscarmos a Deus já na terra das madrugadas, na terra das manhãs, dificilmente, irmãos, iremos encontrar um tempo mais tarde, diante de toda a agenda complicada que nós temos, para podermos então termos comunhão com o Senhor. Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem que suplicava a Deus constantemente pela vida da igreja. Paulo era um homem que pagava um preço por estar diante do Senhor. Paulo nos mostra, irmãos, a necessidade de orarmos com perseverança, de orarmos incessantemente. Ele já tinha dito aqui na sua carta aos Tessalonicenses, dizendo: orai sem cessar, orai sem cessar. E dessa maneira, queridos irmãos, por diversas passagens das suas cartas, ele demonstra essa atitude de humildade, de oração, pedindo à igreja que orasse pela vida dele. E a pergunta que eu tenho para fazer para você nesta noite é justamente essa, irmão. Irmã, você tem orado ao Senhor? Você tem apresentado as suas necessidades ao Senhor? Você tem apresentado tudo aquilo que tem causado sofrimento ao Senhor? Muitas vezes, irmãos, reclamamos de tantos problemas que nós estamos vivendo. Quando os problemas financeiros nos assolam, quando os problemas de saúde batem a nossa casa, quando os problemas familiares de relacionamento sacodem as nossas estruturas, mas verdadeiramente, irmãos, nós não seguimos o conselho das Escrituras, que nos diz que em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas necessidades, através da súplica, através da oração, através da ação de graça. E muitas vezes nós gastamos o nosso tempo para murmurar, para reclamar, para maldizer, para murmurar das condições que nós estamos vivendo. Não gastamos o nosso tempo para orar ao Senhor e bem dizer ao Senhor. Paulo estava tratando de alguns problemas sérios, irmãos, desta igreja. Ele havia já alguns capítulos anteriores dessa carta tratado a respeito da apostasia. E a apostasia nada mais é do que um abandono e uma negação da fé. Apostasia, querido, é a junção de duas palavras que literalmente significam no original retroceder, fazer afastar-se, remover, exercitar a revolta. E era justamente isso que alguns irmãos estavam acontecendo. Eles estavam interpretando a palavra de Deus de maneira errônea.
estavam interpretando a palavra de Deus de maneira errada, estavam interpretando a teologia de maneira errada, quando a teologia é ruim, quando a ortodoxia é morta, quando o fervor está perdido, quando a apostasia no meio do povo do Senhor, o resultado é desastroso, irmãos. E não precisamos ir longe para ver o resultado dessa apostasia. Olha para o nosso país. Um país com tanta liberdade religiosa, um país onde, se somarmos a proporção de católicos e evangélicos, dá mais de 70% da população brasileira, mas é um dos países mais corruptos do mundo. É um dos países onde a lei não funciona. É um dos países onde as pessoas já nascem em berço com a prospecção de tirarem o maior proveito possível. Não perderam aquele senso de colônia, de apenas depravar e destruir e usufruir ao máximo dos recursos naturais, ao ponto de torná-los escassos e depois ir para uma outra região para fazer a mesma coisa. Dessa maneira, irmãos, eu concordo com o Hernando Dias Lopes quando ele diz que o apóstolo Paulo, depois de tratar da apostasia final e do aparecimento do homem da iniquidade, retratando com dores vivas a perseguição brutal que assolará a igreja no tempo do fim, ele ainda precisa alertar a igreja sobre o fato de que ela está sobre dois tipos de ataques. Paulo já havia falado dos sofrimentos finais, e se você ler essa segunda carta de Tessalonicenses, a primeira carta de Tessalonicenses, você vai ver que Paulo fala um pouco da escatologia, dos dias finais, o que considerar, o que vai acontecer, as perseguições, as dificuldades, os sofrimentos que o povo do Senhor ainda terá que passar, mas agora Paulo vai tratar algo muito eminente. Ele fala de dois ataques. Primeiro, um externo. Quando ele vai mostrar para nós, irmãos, nos versos 2 e 3 do texto que nós lemos, falando justamente disso, falando sobre os homens maus, falando sobre todas as coisas, irmãos, ali, que estavam acontecendo naquela igreja, mas dizendo que o Senhor os fortaleceria contra o inimigo. Ele diz, versículo 3, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá no Senhor. E confiamos no Senhor que vocês estão fazendo continuamente aquilo que foi lhe ordenado. Havia um destaque, Satanás estava atacando a igreja, a maldade estava atacando a igreja, mas havia um problema, irmãos, ainda pior, que era o ataque interno. Homens maus, homens ociosos, que haviam interpretado erradamente a palavra de Deus, achavam que a vinda de Jesus seria eminentemente icônica, já naqueles dias, naqueles momentos, e eles pararam de trabalhar, se tornaram ociosos, começaram a se meter na vida de todas as pessoas e começaram, irmãos, a desfrutar ou a abusar da generosidade da igreja. Eram homens rebeldes, eram homens de coração duro, eram homens que estavam interpretando de maneira errônea a palavra de Deus, e por conta dessas coisas, irmãos, e por conta da falta do zelo nas Escrituras, estava acontecendo um verdadeiro caos naquela igreja, um verdadeiro caos naquela situação. E aí Warren Wiersbe diz com muita propriedade que a igreja sob ataque diz que esses crentes imaturos e enganados permaneciam ociosos enquanto outros trabalhavam e ainda esperavam que a igreja sustentasse. Além de não trabalhar, eles espalhavam fofocas sobre todos os membros da igreja, enquanto as mãos permaneciam ociosas, a língua era ocupada por fofocas. Esses homens, meus queridos irmãos, acharam que Jesus estava voltando e por isso não precisavam trabalhar mais. Não precisavam cuidar da sua família, não precisavam cuidar mais das suas coisas, abandonaram o seu trabalho e trazendo grande disserção dentro da igreja. Mas Paulo nos mostra, irmãos, mesmo diante de lutas externas, as tribulações, as dificuldades, as perseguições, as aflições, as tempestades da vida, as batalhas que nós enfrentamos, mas diante também, irmãos, das lutas internas, as emoções, as ansiedades, a melancolia, a depressão, os problemas de saúde, os problemas de relacionamento, no casamento, com a família, com os filhos, os fatores externos, problemas financeiros. Nós precisamos, nesse cenário, queridos, batalhar, trabalhar, buscar em oração para que o Senhor nos assista e nos ajude em todo o tempo. Que o Senhor nos fortaleça.
É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, o exemplo que ele dá aqui nesse texto é um exemplo admirável. É um exemplo de uma humildade admirável, ao ponto dele se humilhar diante do Senhor, através de oração, pedindo socorro do Senhor, orando incessantemente pela vida da igreja, pela vida desses rebeldes, que se convertessem, se arrependessem dos seus maus caminhos. Mas ele também não oculta o seu coração da necessidade de contar com as orações das outras pessoas, contar com as orações da igreja, e ele instrui a igreja a orar continuamente pela presença, pela vida dele, de maneira dessa forma. Paulo era um homem, irmãos, que não tinha apenas luz na sua mente, que não tinha apenas lucidez na sua mente. Paulo era um homem que tinha fogo no coração. Paulo era um homem que equilibrava muito bem a sua teologia com a sua vida prática. Paulo era um homem, meus irmãos, que equilibrava muito bem a sua pregação com aquilo que ele vivia, a sua demagogia com o seu testemunho diário. E por isso, meus irmãos, nós precisamos de nada vale, irmãos, muito conhecimento na mente, mas nenhum fogo no coração. Como diz John Wesley no passado, quando há fogo no coração do pregador, até graveto verde começa a incendiar na presença de Deus. Mas se o fogo não começar nos nossos corações, se esse desejo ardente de relacionar com Deus, de estar em oração com o Senhor, de buscar o Senhor, mesmo em meio de tantas lutas, nós iremos perecer diante dessas batalhas, irmãos. Nós iremos perecer diante dessas dificuldades, iremos perecer diante do inimigo das nossas almas. Dessa maneira, meus irmãos, Paulo acreditava piamente que Deus respondia às suas orações. Deus responde às nossas orações. O grande problema, meus irmãos, é que muitas das vezes é que Deus não responde da maneira como nós queremos, mas Deus responde de acordo com a vontade dele. Foi por isso que o Senhor Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orar, ele disse: olha, peçam tudo ao Pai, ao meu Pai, em meu nome, o meu Pai concederá tudo aquilo que vocês pediram, mas não conforme o nosso coração, mas conforme o coração de Deus, conforme a vontade do Senhor, conforme o propósito do Senhor. Ele era um homem, irmãos, devoto à oração, mostrando para nós que oração e palavra de Deus precisam encontrar equilíbrio em nossas vidas. Oração e palavra, meditação e comunhão, prática e vida, mente e coração, luz e fogo, precisa estar equilibrado em nossas vidas, precisa encontrar esse equilíbrio em nós. Ele mostra de que nada vale intelectualidade, nada vale todos os títulos do mundo se não há fogo do Espírito Santo do Senhor dentro de nós. E como sermos incendiados por esse fogo? Através da oração, querido. Através de uma busca, através da dedicação, através de colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. Nesse sentido, Paulo nos mostra que precisamos perseverar em oração em tempos de crise. Perseverar em oração, irmãos, mesmo que não hajamos motivo para orar. Precisamos buscar, como alguém disse no passado, ore se tem vontade, ore se não tem vontade, mas tão somente ore até que a vontade de orar apareça na sua vida. Nós precisamos, irmãos, orar sem cessar. Nós precisamos, irmãos, orar em todo tempo ao Senhor, buscando o Senhor desta maneira. Paulo coloca a igreja do Senhor diante do Deus Todo-Poderoso, rogando proteção espiritual pela vida da igreja, mas também para que a palavra de Deus pudesse ser proclamada, a palavra de Deus pudesse ser anunciada, a palavra de Deus pudesse ser enaltecida, a palavra de Deus pudesse alcançar o coração dos homens e pudesse ser glorificado pelos homens diante do Senhor, dando glórias a Deus. Paulo ora dessa forma e mostra, irmãos, que quando nós oramos, somos preenchidos da alegria que procede do Senhor. Alegria de saber, irmãos, de que o Senhor é fiel, de que o Senhor é digno, de que o Senhor não nos deixa prostrado, de que o Senhor direciona todos os nossos passos, de que o Senhor tem tudo diante dele e ele protege o seu povo. Mas veja, irmãos, que nos versos 3 a 5 ele diz: mas o Senhor é fiel,
e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhe ordenamos. O Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. É interessante que a palavra continuar ou ordenar, no grego se refere a uma ordem militar transmitida de um oficial superior. E o que Paulo nos mostra, irmãos, é que a igreja do Senhor estava se submetendo às ordens dadas pelo próprio Deus, de perseverar, de prosseguir, de orar, de ter comunhão com Ele, de colocar tudo diante dEle e de viver diante do Senhor. Mas diante disso, irmãos, nós precisamos olhar 3 atitudes de Paulo. Primeiro, a humildade em pedir à igreja que ore pela vida dele, versículos 1 e 2. Paulo, mesmo sendo um dos maiores pregadores daquele tempo, Paulo não se constrangia em pedir à igreja que orasse por ele. Não se constrangia em pedir à igreja que intercedesse pela vida dele. Por isso, querido, orem pelo teu pastor. Orem pela liderança da igreja. Orem pelos missionários. Orem pelos pregadores da palavra de Deus, para que o coração deles, a mente deles, a vida deles sejam incendiadas pelo fogo do Senhor e pela unção do Senhor para pregar a palavra de Deus. Mas a segunda atitude de Paulo é demonstrar a demonstração fidedigna da proteção de Deus na vida do seu povo, versos 3 a 5. Ele mostra que Deus é fiel. Deus não nos abandona. Deus não nos abandonará. Deus não nos deixará prostrado. Deus não nos deixará envergonhado. Mas se tão somente o buscarmos de todo o nosso coração, nos rendermos de todo o nosso coração, nos arrependermos com todo o nosso coração e abandonarmos todos os nossos pecados, então dessa maneira nós encontraremos paz, nós encontraremos força, nós encontraremos alívio, nós encontraremos com a fidelidade do Senhor. Mas a terceira atitude de Paulo é que ele nos mostra que a disciplina do Senhor é como um tratamento terapêutico para a vida da igreja. E os versos de 6 a 15 ele mostra isso. Olha, repreendo esses homens ociosos. Olha, denunciem os pecados dele, mas não os tratem como inimigo, mas tratem como um amigo. O propósito da disciplina, queridos irmãos, é ajudar a crescer. O propósito da disciplina, meus queridos irmãos, é ajudar a melhorar. Quando Deus nos disciplina, não é que Deus não nos ama, mas pelo contrário, Ele nos ama. E por isso Ele nos corrige. Não é assim que fazemos com os nossos filhos. Nem é assim que você faz com os seus filhos. Quando eles erram, você não vai lá e não disciplina eles para mostrar que verdadeiramente você os ama, está cuidando deles e que é o melhor para eles. É dessa maneira que Deus tem o melhor para nós. Mas, queridos, cumpre a nós agora nos perguntar: o que nós podemos aprender? Por que precisamos perseverar em oração? Por que a oração é tão importante assim para a vida do crente? Por que a oração desempenha um papel tão precursor, tão sólido e tão fortalecedor na vida dos crentes? E eu quero olhar para esse texto, irmãos, e quero destacar 3 lições importantes que eu gostaria que você guardasse no seu coração. A primeira lição que eu aprendo é: por que precisamos orar? E Paulo nos mostra isso. Os versos de 1 a 5 ele vai mostrar isso, porque precisamos orar. O verso de 1 a 2, em primeiro lugar, ele nos mostra que a oração precisa ocupar um lugar primordial em nossas vidas. E ele começa dizendo: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é para todos. Paulo, ao mostrar isso, irmãos, nos remete lá à decisão dos apóstolos em Atos capítulo 6, quando ele diz: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Paulo nos mostra, irmãos, verdadeiramente que precisamos, de fato, ter a oração como algo primordial em nossas vidas. Muitas vezes levantamos na madrugada para fazer uma viagem.
Muitas vezes levantamos na madrugada para fazermos coisas que nos trazem prazer, mas a oração precisa, de fato, trazer prazer aos nossos corações. A oração, de fato, irmãos, precisa ocupar um lugar primordial em nossas vidas. Mas também, irmãos, Paulo nos mostra que a oração é um instrumento que nos ajudará a descansar na proteção fiel do Senhor, versículo 3, e ele vai dizer: mas o Senhor é fiel e ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Quando, como disse, irmãos, um pregador, quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, é Deus que trabalha. Quando abandonamos a oração, fazemos tudo conforme as nossas mãos. Mas quando nos apegamos à oração, fazemos tudo de acordo com as mãos de Deus. É as mãos de Deus que trabalham por nós. É como diz a palavra dele: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e o Senhor pelejará por vocês. Quando eu oro, é o Senhor que peleja por mim. É o Senhor que batalha por mim. É o Senhor que trabalha por mim. Mas a oração também deve ser aliada à prática e obediência da palavra de Deus. Versos de 4 a 5. Paulo enfaticamente fala: olha, nós confiamos que vocês estão obedecendo tudo que foi ensinado. O que foi ensinado a eles? A palavra de Deus. A lei de Deus. A vontade de Deus. E ele diz no versículo 5, olha, o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. Precisamos, irmãos, perseverar. Precisamos, irmãos, prosseguir. Precisamos, irmãos, buscar a oração, através da oração, a presença de Deus. Mas a segunda coisa, irmãos, que eu quero que você guarde no seu coração mas o que acontece quando perseveramos em oração em meio às lutas? Veja o que o texto nos mostra. Primeiro, versos de 6 a 11. Nós não iremos ficar ociosos, mas entenderemos que precisamos fazer tudo em nosso trabalho como se fosse para o Senhor. Eu já dei essa dica de leitura para os irmãos, mas eu trago de novo essa leitura, que é um livro que tem como título O Chamado, e o autor é de Os Guinness. Procure esse livro e veja. Veja como Deus nos chamou para servir em multifacetárias de áreas. Como Deus nos chamou para servir no nosso trabalho. Muitas vezes nós temos o engano de achar que o chamado é somente do pastor, do missionário, do evangelista. Mas Deus nos chamou para servirmos, irmãos, aonde nós estamos. Como um velho livro que foi escrito há muitos anos atrás, que diz: floresça aonde você está plantado, sirva ao Senhor aonde você está plantado. Quando nós, irmãos, perseveramos em oração, nós não encontramos tempo ocioso para dar ouvido às fofocas, para fazer fofoca, para interpretarmos de maneira errônea, porque quanto mais perto tivermos de Deus, mais dele estará em nós. E nós então teremos o conhecimento da palavra de Deus para interpretar de maneira correta. Mas aprendemos também, irmãos, a viver a vida cristã semelhante de acordo com o exemplo de Cristo. E isso nos ajuda a dar o bom exemplo. E os versos 12 e 13 que nós lemos diz isso. Ele diz: tais pessoas ordenamos, exortamos o Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente como o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Quando perseveramos em oração, não há tempo, irmãos, para ficarmos ociosos. Não há tempo, irmãos, para gastarmos com coisas que não produzem crescimento. Pelo contrário, nós entendemos, irmãos, que a vida cristã precisa ser aliada de pregação com prática, de testemunho com vida, de palavra com aquilo que eu vivo e demonstro diariamente na minha vida, seguindo o exemplo de Cristo, mas também dando um bom exemplo de Cristo Jesus à vida de outras pessoas. Mas também aprendemos que a disciplina conduz à vida, mas a rebeldia à morte. Os versos 3 a 14, Paulo fala justamente isso. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marque-no e não se associe a ele, para que se sinta envergonhado. Ou seja, o nosso papel de amar o próximo não é passar a mão na cabeça do pecador, aceitar o seu erro, mas é entender que ele precisa ser restaurado. Ele precisa de mudança de vida. Ele precisa entender que a correção conduz à vida, mas a rebeldia conduz à morte.
Foi isso que aconteceu com o povo de Israel no passado. Desobedeceram ao Senhor. E por isso o resultado que eles escolheram dessa desobediência foi a morte. Porque não foram fiéis ao Senhor. Mas em último lugar, quais são os frutos que a perseverança em oração produz na vida dos crentes? E aí, se você olhar agora o versículo 16, Paulo nos mostra esses frutos. E o versículo 16 vai dizer assim, olha, o próprio Senhor da paz lhe dê a paz em todo o tempo, de todas as formas, o Senhor seja com vocês. E a primeira coisa, irmãos, o primeiro fruto é que o Senhor da paz concede paz. E isso nos lembra o discurso de Jesus quando ele diz, deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Para as pessoas dos nossos dias, irmãos, paz é ausência de guerra. Mas para nós que servimos ao Senhor, paz é, mesmo em meio à guerra, eu posso encontrar descanso diante das minhas lutas, porque o Senhor trabalha por mim. Mas a segunda coisa, irmãos, é que o Senhor se faz presente em todo o tempo em nossas vidas. Ele diz, olha, lhes dê a paz em todo o tempo, de todas as formas, e o Senhor esteja com vocês. O Senhor Jesus, quando estava assunto ao céu, estava indo ao céu, Ele mesmo diz, olha, estou indo, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar o Consolador, mas eu também estarei com vocês até os confins do tempo. E por isso, meus irmãos queridos, nós precisamos verdadeiramente perseverarmos em oração. Perseverarmos em oração diante das nossas lutas, porque quando nós perseveramos, nós em oração, através da oração, não interpretamos a palavra do Senhor de maneira errônea. Não fazemos aquilo que não agrada ao Senhor. Não fazemos aquilo, irmãos, que diz respeito à palavra de Deus. Quando perseveramos em oração, irmãos, colhemos o fruto. A paz que excede todo entendimento. O sentimento que bate no nosso coração, irmãos, é que nós precisamos, em nome de Jesus, sermos perseverantes, a semelhança daquele velho hino que uma parte da sua letra diz assim, em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir o que está a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele encontrar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te irá socorrer quando tudo deixares no altar. Que em nome de Jesus possamos perseverar em oração. Que em nome de Jesus nós possamos, irmãos, pagar um preço para estar diante do Senhor, para viver os propósitos do Senhor. E o que precisa hoje na sua vida ser deixado diante do altar do Senhor? O que precisa na sua vida hoje ser deixado tudo diante do Senhor? E eu quero convidar você nesse instante a fechar os seus olhos e a colocar tudo aquilo que está causando dificuldade, dor na sua vida diante do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado em nossas vidas. Pai, nesse instante nós queremos colocar, Deus, todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo, ó Pai, que tem roubado de nós a alegria, tudo aquilo, ó Pai, que tem nos impedido, tem causado grande sofrimento. Mas, Pai, nós queremos colocar tudo diante do Senhor agora. Queremos pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor nos ajude em nome de Jesus a sermos mais perseverantes, a buscarmos mais, ó Deus, a comunhão, a pagarmos um preço em oração diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, abençoe esses meus irmãos e minhas irmãs que estão colocando as suas vidas diante do Senhor, seja quais são as áreas, ó Deus, que eles precisam da intervenção do Senhor, que o Senhor ouça, ó Deus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. É a oração, Pai, que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Que Deus nos dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do seu Santo Espírito possa ser com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Persevere em oração diante das suas lutas. Seja um homem e uma mulher de Deus,
um homem e uma mulher de oração. Que Deus os abençoe. E eu vejo você no nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir, para mais uma vez, como igreja do Senhor, juntos cultuarmos, bendizermos, agradecemos ao Senhor. Está assim encerrado o nosso culto. Entre em paz e que Deus vos abençoe.